Quando a gente começa a estudar a fé católica, é muito comum nos primeiros momentos dessa transição de fé, que é o momento que eu estou passando e que eu passei, na verdade, e que muitas pessoas ainda vão passar, muita gente que está assistindo esse vídeo aqui vai passar. É muito comum você ter que se deparar com questões que você achava que eram verdade até então, e aí você descobre o quanto a Igreja Católica ela é inconveniente. E eu digo inconveniente no sentido mais literal da palavra. Ela tira tudo aquilo que te convém e faz com que você tenha que rever e repensar muito daquilo que você acreditava e te faz entender que, no fim, você estava muito longe da verdade. Isso aconteceu comigo. Eu quero, nesse vídeo aqui, falar sobre algumas questões que eu tive que me deparar e que eu tive que admitir que eu estava no caminho errado. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comentário. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, meu nome é Bruno, eu fui protestante durante 36 anos, me converti recentemente ao catolicismo e estou gravando alguns vídeos aqui falando sobre esse processo, sobre essas descobertas, sobre as experiências que eu estou tendo agora como novo convertido ao catolicismo. Então, se isso aqui te ajudar de alguma maneira, se isso aqui fortalecer a sua fé, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir. Inevitavelmente, esse vídeo vai levantar uma série de questionamentos, de debates, de um monte de coisa que está sempre acontecendo aí, mas não tem problema. Eu estou aqui justamente para isso, para que a gente possa falar sobre a fé, sobre a palavra de Deus, para a gente poder falar sobre a verdade. Aqui nesse canal, eu acho que não tem nenhum outro objetivo além de falar sobre a verdade. Eu só peço que, se você for comentar, respeite tanto aqui os católicos quanto os evangélicos. As pessoas elas estão perdendo um pouco a noção de respeito às vezes. Então, se você for comentar, se você é protestante, respeite os irmãos católicos. Se você é católico, respeite os irmãos protestantes. Mas não deixe de deixar aqui a sua opinião e o que você pensa sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo. O primeiro ponto que eu queria falar, e ele é assim, dentro do mundo protestante ele é tratado como se a interpretação deles em relação a esse tema fosse a interpretação correta e que desmonta todas as bases aqui do catolicismo e tal. Se você pensa assim, eu te respeito um dia, eu já pensei assim também, mas quando a gente se dispõe a estudar de maneira imparcial as coisas, a gente tem que admitir que Pedro é a pedra que está falando em Mateus 16. A Igreja Católica ela conserva essa verdade de que Pedro foi o primeiro Papa, e você pode questionar, falar, não tem a palavra Papa na Bíblia. A palavra Papa não tem na Bíblia, mas tem uma série de outras palavras que também não estão lá. Por exemplo, Trindade não tem na Bíblia. E você, com certeza, sendo católico ou evangélico, evangélico na sua grande maioria, acredita em Trindade. Isso não invalida o fato de não ter a palavra Papa na Bíblia, que foi um desenvolvimento da Igreja ao longo do tempo, não invalida a questão de que existia e existe uma primazia em cima de Pedro. Jesus falou com Pedro de uma maneira que ele não falava com os outros apóstolos. Quando ele fala, por exemplo, em Mateus 16, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu já vi muita interpretação e já acreditei também em algum momento que poderia se interpretar como se Jesus estivesse dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando com ele mesmo, sobre essa pedra, falando sobre ele mesmo, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas sejamos sinceros, se a gente lê Mateus 16 com essa interpretação, o próprio texto ali ele não consegue se encaixar, fica uma conversa meio de maluco, né? Jesus fala, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e eu te darei as chaves do céu. Então, fica até a semântica do texto fica estranha se a gente for forçar essa interpretação. E uma outra questão também, gente, não só a Igreja Católica Apostólica Romana reconhece a primazia de Pedro. As outras igrejas orientais também reconhecem. Elas podem não reconhecer a autoridade de Roma, mas elas reconhecem a primazia de Pedro. Algumas, inclusive, dizem de primazia de honra, entendem a primazia com outros aspectos, mas não questionam a primazia. Quem questiona essa primazia é a Igreja Protestante.
E ela questiona fazendo todos os malabarismos possíveis, procurando todas as interpretações possíveis. Mais uma vez eu digo, vai gerar debate aqui nos comentários isso, vai ter gente trazendo outras interpretações, outros pontos de vista, isso não tem problema nenhum, né? Desde que as pessoas se respeitem. Mas eu te faço um convite. Pega a Bíblia, lê Mateus 16 e todas as outras citações de Pedro feitas por Jesus, todas as conversas específicas de Pedro com Jesus, quando ele fala para confirmar a fé dos irmãos em Pedro, enfim, uma série de questões. Tenta, sem nenhum viés, tenta fazer a leitura e desvincular Pedro dessa primazia. É impossível a gente desvincular, porque essa primazia está ali explícita, né? Como eu disse, tem igrejas que não concordam com a primazia de autoridade, que Roma tem uma autoridade sobre as outras, né? Nós somos católicos e nós entendemos que a primazia ela é de honra e de autoridade. Outras igrejas, como as orientais, não. Mas não tem como dizer que essa primazia não existe. Ela está explícita no texto. Eu posso tentar forçar uma interpretação, mas eu não vou conseguir fugir disso. E por mais que seja óbvio para você que é católico, essa questão da primazia, de Pedro ser o primeiro papa, e a igreja ter se estruturado em volta disso, para quem vem de outra realidade, isso é muito difícil de aceitar. Para quem é protestante, ou para quem está vindo do protestantismo, é muito difícil assumir esse ponto. Uma outra questão que eu queria falar também sobre essa inconveniência da igreja católica é que, como protestante, ou como ex-protestante, a Bíblia sempre foi a base da minha fé. E eu entendi o seguinte, bom, eu sou protestante porque eu leio a Bíblia e eu não posso ser católico porque os católicos não leem a Bíblia. Primeiro, que já falei no outro vídeo, né? Desde a minha primeira missa, a coisa que mais me chamou a atenção é o quanto se lê a Bíblia na Igreja Católica. E uma outra questão que a gente precisa, estudando, a gente vai admitir e a gente vai entender, é que quem guardou a Bíblia foi a Igreja Católica. Desde a definição do cânon, quanto traduções, cópias, enfim, a Igreja sempre guardou a Bíblia enquanto conjunto de livros, assim como também guardou a Bíblia como palavra de Deus. A Igreja sempre fez isso. Essa percepção errada que eu tinha em relação à Igreja Católica, em relação a como a Igreja Católica lida com a Bíblia, ela vem muito mais de influência daquilo que eu aprendi, daquilo que me disseram, do que de fato pesquisar e buscar informação e tentar entender a realidade das coisas. Na realidade, a Igreja Católica ela vive baseada na Bíblia, ela guardou a Bíblia, ela ama tanto a Bíblia quanto a Igreja Protestante, só que ela tem um zelo muito maior com a Bíblia em comparação a outras igrejas. Ela tem um zelo tão maior com a Bíblia que ela não quer que o que está escrito ali seja de alguma maneira desvirtuado ou de alguma maneira tratado de forma tendenciosa para atender a interesses individuais, para atender a interesses humanos. A Igreja Católica, ela de fato guarda a Bíblia e a Palavra de Deus como ela tem que ser. E o último ponto que eu queria citar aqui é que a Igreja Católica me fez entender que de fato eu preciso da Igreja. Tem um movimento, né, não que todo protestante pense assim, mas tem um movimento acontecendo que é o movimento dos desigrejados, que são as pessoas que em algum momento chegam à conclusão de que se Deus é onipresente, onipotente, eu posso falar com Deus em qualquer lugar, eu não preciso frequentar um templo, eu não preciso que um pastor, que um ministro me ensine a palavra, porque eu posso fazer minha autointerpretação. O que eu fico pensando é que, em algum momento, se alguém achar uma brecha para se autobatizar, ele não precisa pisar na igreja nunca na vida, né? Ele se autobatiza, ele compra um pão e um suco de uva e faz uma ceia, ele lê a palavra e interpreta, ele mesmo faz o próprio casamento, faz o casamento civil e ele apresenta para Deus ali o casamento dele de maneira religiosa, ele confessa os seus pecados só para Deus e aí ninguém precisa ficar sabendo. A igreja me fez entender que as coisas não funcionam assim. A igreja me fez entender que os sacramentos eles transmitem a graça e eu preciso da igreja para isso. Eu preciso da igreja para ser curado, eu preciso da igreja para me confessar, eu preciso da igreja para me batizar, eu preciso da igreja para receber a Eucaristia, eu preciso da igreja para que eu tenha um casamento feito por um ministro, um sacerdote
ordenado, eu preciso da igreja para o convívio com os irmãos, porque não é só a questão de congregar, né? A igreja junto ela se fortalece. Eu preciso da igreja porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Eu não posso me dizer cristão e me afastar desse corpo. Então a igreja me fez entender que eu preciso... Não, a questão de precisar da igreja, estar dentro da igreja, não é estar dentro meramente fisicamente cumprindo uma tabela, né? Eu preciso ir à missa todos os domingos porque eu preciso estar ali para fazer parte da igreja. Não estou dizendo nesse sentido. É fazer parte da igreja e viver com a igreja como o corpo de Cristo deve se alimentar e se comportar. Eu preciso participar dos sacramentos, eu preciso amar o próximo, eu preciso representar a igreja, eu preciso representar Jesus através da igreja, eu preciso ser a igreja e eu preciso da igreja. A igreja católica me fez entender isso. Na igreja protestante é muito comum, assim... A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que sempre falou que a gente precisa congregar, né? Congregar no sentido de estar com os irmãos. E ela tá certa, ela sempre usou a questão de falar assim para mim, a brasa fora do braseiro ela esfria. Isso, né, com certeza, isso não tá errado. Mas não pode se resumir a isso. Eu não posso me resumir a reunião com os irmãos para dizer que eu tô, de alguma maneira, fazendo parte do corpo de Cristo. Eu preciso entender que eu dependo da igreja para ser igreja também. Essa foi uma visão que a Igreja Católica me trouxe. Eu sei que vai ter muitos irmãos protestantes que vivem uma realidade assim também nas suas igrejas, mas eu estou falando de uma questão muito além disso, muito além. A Igreja Católica ela dá continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Ela dá continuidade aos sacramentos, ela dá continuidade à vida da igreja. E isso, eu demorei a me adaptar a isso, eu demorei a entender isso, e agora que eu entendo, para mim faz toda a diferença. Esses são alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Eu sei que são pontos que são 3 pontos aqui dentro de uma infinidade de coisas que eu poderia citar, mas eu não quis deixar o vídeo muito longo, eu quis trazer para vocês aqui um pouco mais desse processo que eu estou passando, mas eu sei que pouco a pouco aquilo que eu tinha como verdade absoluta, a cada dia vem sendo questionado, confrontado e reescrito. Eu tenho fé que Jesus está reescrevendo uma história na minha vida, na vida da minha família, e cada vez mais eu me sinto próximo daquilo que é de fato a vontade de Deus, daquela que é a Igreja de Cristo, e com certeza mais perto da verdade. Bom, o vídeo de hoje é esse. Deixe um like, comentário, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Mais uma vez, eu queria falar para vocês, se você for deixar seu comentário, seja católico, protestante, se respeitem. Não tem como eu dizer que eu sou um cristão se eu não sei respeitar o meu próximo, se eu não sei lidar com uma opinião diferente da minha. Pode deixar seu comentário, aqui o espaço está aberto para isso, mas eu queria pedir só o respeito dos irmãos quando forem fazer isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.